Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Hoje estão comigo Ana Beatriz, Diogo da Luz, Guilherme e Ricardo Holtz. Diogo da Luz e Ricardo Holtz é a primeira vez aqui no final de semana. Guilherme também. Só Ana Beatriz, que já é cadeira cativa aqui. Bom, gente, vamos começar a falar de um assunto que foi muito discutido durante essa semana, que foi a questão da taxação das comprinhas de $50, né? O famoso Shopee, AliExpress e Shein, né? Como é que se fala? Shein, parece. Não é Shein? Eu sempre falei Shein. No Brasil, acho que é Shein, não? Não é Shein. O CEO da empresa diz que é ela... Dentro. Shein. Shein. Ok, da Shein. Mas quem estiver pagando essa fatura, fale como quiser. Exatamente. Pois é. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a isenção para compras internacionais de até $50. Após acordo entre Congresso e governo, o imposto federal definido para ser aplicado nas vendas é de 20%. Atualmente, as compras são taxadas somente pelo ICMS estadual, com alíquota de 17%. Com a decisão dos parlamentares, o executivo da Shein, plataforma chinesa de comércio, disse que seus produtos podem ficar 100% mais caros e que 90% dos clientes são das classes C, D e E. Por outro lado, em comunicado conjunto, entidades de varejo e indústria têxtil manifestaram apoio à decisão da Câmara, dizendo que a taxação é um importante avanço para a igualdade completa. Pois é, pessoal, a gente até debateu isso no Linha essa semana. E aí tem uma grande questão. Primeiro que assim, me parece que houve aí um descompasso entre Congresso e Câmara, porque Senado e Câmara, porque a Câmara votou essa semana e logo na sequência, antes do feriado, né, que foi na quinta-feira, na quarta-feira o Senado deveria ter votado. E, ao que consta, o Senado não votou e jogou para terça-feira. Então, parece que já houve aí um certo descompasso nessa questão aí da votação dentro do Congresso. Mas, vamos lá, explicar aqui para a nossa audiência, quem não viu durante a semana, eu vou explicar. Por que que o executivo da Shein, agora eu gostei, vou ter que ficar... Ninguém vai segurá-la. Disse que vai ficar 100% mais caro, porque, vale lembrar, hoje é só 17% do ICMS, ok? Vai continuar os 17%. E aí você vai ter mais 20% agora sobre o produto, mas o frete também vai ser tarifado, né? Então, nós vamos ter também o imposto sobre o frete. Então, com isso, você vai acumulando imposto sobre imposto e aí você tem aí quase 100% do produto. E eu fiz uma pergunta, uma provocação essa semana aqui no Linha, para a mesa, falando o seguinte, vamos lá, tem uma adesão muito grande a esses produtos chineses. Muita gente comprou na Shein, na Shopee, né? Eu até brinquei aqui, contei que a minha secretária, ela tem o Shopee, deve ser aplicativo, imagino, que quando chega a mensagem faz Shopee. Shopee. Então, às vezes eu estou trabalhando lá no escritório, escuto Shopee, o negócio toca assim. Quer dizer que ela não está trabalhando nessa hora. Opa, alerta amarelo. E aí, a gente sabe que muita gente teve adesão a essas plataformas, principalmente aquela camada da população que não faz muita viagem internacional, ou sequer faz, enfim, não tem acesso a free shop e etc. Então, assim, a classe média que tem acesso ao free shop continua tendo isenção de imposto. Agora, essa camada que não tem foi prejudicada. E aí, a gente viu aí que o varejo, a indústria brasileira elogiou aí o governo, o Congresso e o governo pela taxação. Mas vamos lá. De certa forma, este mercado mostrou que há uma carência desse público por produtos bacana, porque até onde eu sei os produtos não são de baixa qualidade, eu sei porque a minha secretária compra, minha irmã compra, tem advogado no meu escritório que compra, enfim, tem um monte de gente assim ao meu redor que compra. Você compra também? Já comprei. Shein?
Shein ou Shopee, a AliExpress. Então, e que gostam, e assim, tem uma variedade de produtos criativos e etc. Então, assim, será que a gente tem que sobretaxar, né? Quer dizer, taxar esses produtos, ou será que a gente não deveria mantê-los e, de repente, melhorar o imposto para a indústria brasileira que produz os mesmos produtos manufaturados? Será que a nossa indústria consegue absorver essa demanda? Será que a nossa indústria acordou para este tipo de demanda? Porque essa demanda devia estar reprimida, porque se o pessoal está comprando, é porque faltava no mercado brasileiro produtos de qualidade, criativos, com preço bacana, né? Então, será que a gente vai absorver isso? E aí, eu já emendo a informação que eu estou dando a vocês. Por quê? Porque a gente soube que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, está indo para a China para algumas agendas, vai passar lá 10 dias, e possivelmente uma das agendas é sentar com essas plataformas. Então, o que será que pode vir daí? Será que vai ser uma proposta dessas empresas se nacionalizarem, botar um CNPJ aqui para a coisa ficar mais barata? Quem quer começar a falar? Quer começar, Diogo? Pode ser, então vamos lá. Eu acho, Elaine, primeiro, antes de tudo, é preciso entender o que acontece, porque nós discutimos tanto essa história da Shein, Shopee, e não falamos nada do grande abacaxi que está nesse projeto. Porque falaram muito que colocar Shein, Shopee nessa história seria um jabuti no projeto. E com isso não se falou que originalmente o projeto que foi aprovado na Câmara dá 18,3 bilhões de reais para a indústria automobilística fazer aquilo que ela já pretendia fazer. É dar isenções fiscais para ela fazer carros um pouquinho mais econômicos e um pouquinho menos poluentes, que ela sempre vai fazendo com o passar do tempo. Então, fizeram muita discussão, nos fizeram discutir muito uma coisa para esquecer de uma outra muito grave. Agora, falando desse caso específico, eu queria que nenhuma das empresas, nem a estrangeira, nem a brasileira, pagasse o imposto. Mas a realidade é que as brasileiras não só pagam os impostos, e muitos impostos, como, por exemplo, eu estive recentemente em Birigui conversando com fabricantes de meias e calçados. Lá, o fabricante de meia que quer fazer a coisa certinha precisa certificar a sua meia no Inmetro. E cada tipo de meia tem que ter a certificação específica para ver se os dois pés estão do mesmo tamanho, se a elasticidade é igual, um monte de coisa assim. Imagina o custo que é para ele. E daí vem a meia chinesa, sem pagar imposto, sem certificação de metro, sem nada, e chega normalmente. Então, isso que está errado. Querer dar uma isenção, uma redução de impostos para a indústria automobilística, dar esse benefício e dar um benefício para a indústria estrangeira em detrimento da brasileira. Isso está errado. Eu quero que a gente pense mais na população, mas para pensar na população, a gente tem que entender que não é protegendo a indústria estrangeira, e sim igualando, cobrando menos das brasileiras e a mesma coisa que cobrar das brasileiras, cobrar também das estrangeiras, senão fica muito injusto. Você concorda, Ana, que o ideal seria a gente reduzir a taxação para produtos que vão aí para a classe C, D e E aqui no Brasil e manter aí a política de protecionismo não, mas de não taxação dos produtos até $50. Vale dizer, pessoal, é até $50, ainda que seja um valor muito alto. Foi você até que comentou essa semana no Linha que $50 para quem ganha salário mínimo é um valor bem considerável. Sim. Olha, Elaine, eu acho que o caminho com certeza seria o de alguma forma, tornar competitiva a indústria nacional para fazer frente a essa oferta desses produtos que vêm com preços muito arrasadores, vamos colocar dessa forma. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar que a maior parte desses produtos são produtos que são não essenciais. Então, nós estamos falando de uma roupa da moda, alguma coisinha para colocar em casa, um item de decoração. Então, assim, não estamos falando de produtos de cesta básica. O que vai acontecer nesse primeiro momento com essa taxação é que as pessoas simplesmente vão deixar de consumi-los. Elas não vão comprar, porque elas compram justamente pela atratividade do preço. E é atrativo. Se você entrar num desses aplicativos agora, você vai ficar estarrecido,
Porque nem, por exemplo, estou falando de peças de vestuário, mas você vai em grandes centros populares aqui em São Paulo e você não chega nem perto dos preços que são praticados nesses aplicativos. Então, eu acho que assim, o Diogo ele tem um ponto que é super importante. Também não é certo que eles não paguem nada e os empreendedores brasileiros, os comerciantes, os produtores aqui, sejam obrigados a passar por tantas etapas e tanta burocracia para conseguir colocar os seus produtos no mercado. Porque, obviamente, que isso impacta no preço final que eles cobram. Só que eu acho também que a gente não pode fechar os olhos para, mais uma vez, estar jogando isso na conta da população. Não me parece que esta seja a única solução. Até porque este é um problema que atinge não só o Brasil. O mundo todo vive isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão lidando com isso da forma que eu e o Diogo estamos falando, incentivando a indústria nacional para criar condições competitivas com esse mercado que vem. E não simplesmente tornando os produtos deles mais caros, que é o que estão tentando fazer aqui, e ora, pois, para arrecadar mais dinheiro para o governo, que é algo que a gente já sabe que, enfim, dá para ser feito de uma forma menos onerosa para o consumidor final. Exatamente. E aí, Ricardo, você também comunga da mesma opinião aqui do lado esquerdo da força? Aqui eu estou falando do meu lado esquerdo, tá, pessoal? Vamos lá. Olha, eu acho que taxar 20% a mais, porque já tem 17% de ICMS, as compras da galera que compra aí, da Shein, AliExpress, Shopee, etc., esses aplicativos chineses, é tirar dinheiro dos mais pobres. Porque, na prática, eu não acredito que vai surtir o efeito que o governo está querendo. O governo está querendo arrecadar e aí, ok, vai aumentar a arrecadação. Mas teve todo um movimento de empresários brasileiros apoiando essa taxação. E eu acho que devia ser o oposto. Esse empresariado deveria ter aí, sim, alguma compensação fiscal. Porque mesmo você dobrando, se você que está na nossa audiência agora, pegar um aplicativo desse, eu tive essa curiosidade, Elaine, chamar alguém que tivesse um aplicativo da Shein instalado ali, da Shopee, para dar uma olhada no que eles vendem e a margem de preço deles. É muito barato. Mesmo você dobrando o preço, como o CEO da Shein disse, que talvez chegue até 100%, ou seja, vai dobrar o preço de alguns produtos na plataforma dele, mesmo dobrando o preço, vai ser mais barato do que os produtores locais. Então, essa briga com a indústria chinesa, ela não é só nossa, não é só no Brasil, ela está acontecendo em diversos países no mundo, e ela não vai se resolver desse jeito. Taxando em mais 20%, que você já tem 17% de ICMS, você vai taxar em cima do frete, vai gerar um baita de um problema aí. Você vai na Disney, nos parques da Disney, você compra lá os bibelôs, aquelas amenidades do Mickey, é tudo made in China, tudo é made in China. E nos Estados Unidos, em alguns lugares, por exemplo, eles colocam um espaço específico dizendo produzido nos Estados Unidos, ajude a indústria local americana. Então tá lá aquela área e você percebe que esses produtos são mais caros. Então tem um apelo ali. Você vê que essa pressão da indústria chinesa, porque é muito difícil competir com a indústria chinesa. Leis trabalhistas que não existem, taxação que é super baixa, eles produzem num volume de produção muito grande, a quantidade de peças produzidas é gigantesca, que joga o preço por peça muito lá para baixo. Não tem sindicato, né, pressionando por direitos trabalhistas, infelizmente, porque lá você não tem direitos trabalhistas. Não que eu esteja, de alguma forma, criticando a gente, não. Estou falando de lá. Exato. Então, a produção é muito mais barata, né? Quando você não tem custos diretos e indiretos ali na produção, você consegue produzir de forma muito mais barata. Eu sei, inclusive, de lojas do Brasil que compram as peças de roupa prontas e trazem da China. Não produzem aqui, ali em Minas Gerais, onde a gente sabe que tem muita confecção. Aqui em São Paulo, não fazem. Não. Mas o ponto que não dá para entender, não dá para aceitar, Ricardo, é você ter uma situação onde diga, não podemos taxar os produtos estrangeiros, mas vamos continuar taxando o produto brasileiro? Não tem sentido, não tem o menor sentido. O que não pode é ser não isonômico, tem que ser igual para todos. Sim. Esse é o ponto que está errado e que poucas pessoas falam. E essa história que vai dobrar o preço, ou ele não sabe fazer conta, ou ele faz uma conta para se favorecer, porque na realidade é 20% de imposto de importação federal e 17% em cima desses 20%. Isso dá 40,4%. Mas os 20 não, mas tem o frete também. Bom, mas o frete já existe. Ou Sim. você acha que se não tiver imposto, o frete é de graça? Não. Então já existe. Mas em cima do frete também vai imposto. Já existe o produto,
o frete e o ICMS de 7%. Vai ter mais 20%. Então vai ser o produto com frete, 20% em cima do frete e 17% em cima do produto, do frete e do imposto federal. Isso dá 40,4% de impostos, de todos os impostos. Não dá o dobro do preço, de forma alguma. Diogo, olha Pode ser que seja o dobro do preço do que custava na origem, mas o frete tem de qualquer maneira. Mas o mais importante, as nossas empresas brasileiras pagam muito mais que isso. E você, quando compra um produto brasileiro, você está pagando esse imposto sem perceber, porque ele não é demonstrado na nota. Então, não tem sentido nenhum fazer na mesma lei uma proteção multibilionária para a indústria automobilística, que é das mais fortes do país, e querer fazer uma proteção para a indústria estrangeira em detrimento da brasileira, que só não faz produtos de tão boa qualidade como os outros, porque justamente o governo puxa o freio de mão das empresas há décadas, e com isso elas ficam amarradas. Não tem sentido fazer essas diferenças, porque aí nós não vamos ter nenhum emprego aqui também. E olha, eu quero defender o cidadão em primeiro lugar. Então, é justamente o cidadão, principalmente o de menor renda, que está pagando essa conta. E a gente não está resolvendo Você vai proteger o cidadão aniquilando a empresa brasileira e facilitando para a empresa estrangeira? Se falar, talvez a gente consiga chegar lá. O que eu estou querendo dizer é que colocar 20% em cima das compras desses produtores chineses, que hoje, de acordo com o próprio CEO da empresa, diz que é classe E, D e é uma parte da classe C, é você fazer o mais pobre pagar mais tributo. Mas já faz. Então, olha só, vai colocar mais tributo ali. Por que a gente não olha para a indústria nacional, trabalha desburocratização, redução de impostos em cima dos nossos empreendedores, essa burocracia que você falou das meias, isso é necessário para que a gente possa competir de forma internacional? Não é, entende? Então a gente tem que olhar para o outro lado, aonde o Congresso barra governo, porque houve um acordo entre a Câmara e o governo. Talvez esse acordo não prolifere no Senado, por isso o delay na votação. Mas na Câmara e o governo, eles fizeram um acordo para aprovar os 20%. Né? Era 60%. Era 60% a taxação. Não era para ser nada, porque isso só vai aumentar a arrecadação do governo. Nesse momento, o governo federal quer aumentar a arrecadação, porque ele não está conseguindo fechar as contas públicas. Nós estamos num rombo imenso e o governo está de olho na arrecadação. O Congresso Nacional sofrendo uma pressão das indústrias, do produtor nacional. E tá certo, o produtor não está conseguindo competir com a China. A China, eu falo, são os produtores chineses. Não tá. E não é só no Brasil. Então o problema é muito maior. Esses 20% agora, eu vou falar para você, não vai mudar absolutamente nada. Talvez no primeiro ou no segundo mês haja uma pequena queda nas vendas, mas depois vai voltar a comprar, porque para quem precisa desse desconto, para quem está comprando nesses aplicativos chineses, o preço deles é muito mais barato do que os produtores locais. Alguns produtores daqui, como você mesmo falou, compram direto da China. Então você imagina, o cara compra na China para revender aqui no Brasil. Hoje, com a tecnologia disponível, o cidadão com o aplicativo não, ele mesmo compra direto do chinês. Mas o importador que compra da China, ele paga impostos maiores. Na teoria, a questão é, a gente tem que ser transparente com as pessoas que estão nos ouvindo. O que não faz sentido é querer manter do jeito que é esse privilégio para os estrangeiros e esse peso gigantesco para a indústria nacional que dá emprego para a gente. Não tem sentido nenhum e ainda dá mais privilégio para a indústria automobilística. Que isso aí pesa no bolso das pessoas. Da onde sai o dinheiro para pagar esse subsídio para a indústria automobilística? Sai do bolso de cada um de nós, quando compra um refrigerante, quando compra uma camisa, quando compra qualquer coisa. Mas quando você fala o subsídio para a automobilística, me explica exatamente o que você está querendo dizer. O programa Mover, que é o original dessa lei, era um essa programa lei não é visando o AliExpress. Você falou isso essa semana. Esse é o abacaxi. E aí inventaram um jabuti para esconder o abacaxi. E nós ficamos ingenuamente discutindo esse jabuti, que vai dar coisa de 3 bilhões por ano de mudança no imposto, pelo que eles dizem calcular, e muito mais dinheiro que está sendo dado para a indústria automobilística, desde que ela faça os carros um pouquinho mais econômicos e um pouquinho menos poluentes. E ela já vai fazer, porque os carros que são feitos na Europa e nos Estados Unidos já são menos poluentes que os feitos aqui. E ela vai começando a fazer... Sim, inclusive na Europa, a partir de 2030, eu acho, já não se pode mais produzir carro a combustão. Alguns lugares, a Alemanha. Não. A Europa inteira já tem isso. É 2035, o que me parece um engano, inclusive, porque eles deviam pedir
conformidade, ou seja, eu quero o carro menos poluente possível. Se ele vai ser movido a pedra, a gasolina, a areia, a bateria... Não, é até porque o nosso álcool é bastante pouco poluente e bastante efetivo nessa questão. Mas explica para o pessoal de casa o que você chamou de abacaxi e por trás está o jabuti, que é a questão aí da taxação. Porque o projeto de lei, que é o projeto Mover, que dá esse subsídio gigantesco, multibilionário para a indústria automobilística, é um projeto que finge dizer que para melhorar o meio ambiente precisa fazer isso. Mas aí na verdade... a Shein e a Shopee estavam nesse projeto? Não, era só esse projeto. Era só esse projeto, que dizia, se houver melhoras nos automóveis, haverá esse subsídio gigantesco. Porque já existia em outros anos e ele termina agora neste final de semana. Exatamente, nesse final de semana. Então precisava ser renovado. Exatamente. Precisava ser renovado. Mas aí eles perceberam... Foi por isso que eu falei que houve aí um descompasso, porque o Senado deixou para votar na terça. E me parece que este projeto ele vai caducar na segunda-feira. Exatamente. E aí eles perceberam que esse projeto ia ser muito antipático. Então colocaram, pensando a esse mesmo projeto para ser discutido e votado... Tirar o flash, né? Tirar o flash, tirar a visão. O tal do jabuti, que é a discussão dos $50. Então junto com os dos $50... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Junto com o das automobilísticas entrou o dos $50. E nós entramos nessa discussão, geralmente... E o do motor, o que é? Só para a nossa audiência saber exatamente o que é o projeto Mover. 18,3 bilhões nos próximos 6 anos, se não me engano, para as empresas que melhorarem um pouquinho o nível de poluição dos seus carros, para as empresas que fizerem aquilo que elas já diziam que iam fazer. Então não é subsídio para melhorar, é subsídio na veia, subsídio para dar menos impostos para as empresas automobilísticas. Eu posso apenas só fazer um último comentário? Porque o Diogo ele tocou num ponto que eu acho que a gente precisa esclarecer, né? Compras de mais de $50 já são taxadas aqui no Brasil. Isso. A alíquota de 60%, se não me engano. Exatamente. Sim. Então, sempre existiu essa isenção de compras de pequeno valor. Embora até concorde que talvez $50 hoje, na cotação atual do dólar, não seja tão pequeno assim, mas para essas compras sempre teve essa isenção e você simplesmente acabar com essa isenção que é para pessoas que fazem compras em valores menores, de forma esporádica, porque isso vale para pessoas físicas, né? Se são empresas comprando, isso tem outro regime de tributação. Mas me parece um pouco injusto, considerando que essas pessoas provavelmente não têm condições de comprar o produto nacional. A gente está falando de uma pequeníssima parcela, porque mais de $50 já são... No longo prazo, você arrecada porque você vai ganhar no volume. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, será que não havia uma forma de manter essa isenção e de conseguir arrecadar de uma forma que doesse menos no bolso de quem ganha menos e, consequentemente, é quem consome esse tipo de produto? Essa é a minha reflexão. Porque eu não acho justo. Eu concordo, gente. Eu também acho que tem que ter uma paridade de armas da nossa indústria. Eu também adoraria comprar só produtos que foram feitos no Brasil como forma de incentivo à nossa produção. Só que a gente sabe que tudo isso que a gente comentou aqui acaba obstaculizando uma competitividade da nossa indústria. E considerando essa situação, não teria como a gente dar melhores condições de competitividade sem tirar do bolso daquele coitado que está comprando a blusinha lá na AliExpress porque é a única que ele consegue comprar? É isso que me parece muito injusto. E aí, se a gente for entrar mesmo no mérito de onde isso foi inserido, o contexto, as circunstâncias políticas, aí que a coisa vai por água abaixo mesmo, né? Mas se os produtos da cesta básica pagam impostos federais, qual é a lógica de produtos importados que não são apenas coisas assim essenciais para as pessoas? Mais essencial que o produto da cesta básica... Mas está errado ter imposto sobre a cesta básica. Mas aí, inclusive, a reforma tributária vem aí para ampliar. A gente teve... Exatamente. A gente teve a reforma justamente para discutir amplamente essa questão. Guilherme, a gente não te ouviu ainda. Não, eu acho que tem algumas coisas aí que não são de simples
efetivação, sobretudo essa questão de estímulo à indústria. Veja, o Ricardo falou muito bem, essa questão da produtividade das indústrias chinesas, ela afeta o mundo todo, não é um problema da indústria brasileira. E você taxar com 500% o produto vindo desses sites ou dessas indústrias chinesas não vai fazer a indústria brasileira melhorar em nada. Por quê? Aí você tem que ter investimento em pesquisa e desenvolvimento, logística, energia mais barata, ou seja, o produto brasileiro, se é que vai, depois de ser desenvolvido, tentar competir com o chinês, com todas as taxações que se colocariam, não vai conseguir competir em pé de igualdade, porque ninguém no mundo conseguiu. E a indústria americana, a indústria europeia também não conseguiu, não vai ser a brasileira a conseguir. Agora, o Diogo fala muito bem, não podemos também, por conta disso, ou por conta de um pretenso argumento de igualdade, de livre mercado, simplesmente abrir as nossas fronteiras para um mercado chinês, para um produto chinês entrar no mercado brasileiro, que é um mercado de milhões de pessoas, desejado e cobiçado pelo mundo todo, sem nenhum tipo de tributo. Isso é um absurdo, porque nós estaremos sim fazendo com que as divisas brasileiras vão para a China, sem que haja nenhuma produção, nem de emprego, nem de melhoria social, porque, querendo ou não, gente, imposto é o que fomenta os programas sociais, é o que fomenta a construção das estradas, é o que fomenta o investimento em energia. Infelizmente, a conta tem que ser paga pelos tributos, não tem outra forma. Não inventaram uma forma melhor ainda. Então, tem que ter imposto. E se tem que ter imposto, que ele seja cobrado, sobretudo, daqueles que não trazem nada para o país, a não ser o lucro, que eles vêm buscar aqui e levam embora. Então, eu sou muito favorável, acho a medida excelente. Essa argumentação de que você está prejudicando o pobre, isso é mentira, gente. O pobre, para começar, em muitas periferias do Brasil, ele não tem nenhum endereço para receber uma correspondência. Ele não tem um endereço para receber a compra dele. Ele já não faz parte desse mercado porque ele não tem CEP. Essa é a realidade do Brasil. Depois, aquele que tem CEP, ele não tem um celular, um smartphone com um pacote de dados que permita ele ficar navegando, escolhendo a cor da blusinha, o modelo do boné. Isso não existe. O Brasil real é o Brasil lá do Rio Grande do Sul, que as pessoas não têm um celular para fazer o cadastro no Auxílio Reconstrução. Esse é o Brasil do pobre. Agora, achar que é o pobre que vai ser prejudicado porque ele vai deixar de comprar o aromatizador, a bolinha de não sei o quê, a coleira neon para o cachorrinho, isso é mentira. Isso é mentira. A pessoa que ganha um salário mínimo, ela não vai comprar e pagar R$250, R$300 em qualquer tipo de produto que, na sua imensa maioria, são supérfluos. São extremamente supérfluos. Tá bom, mas ainda que seja supérfluo, só para a gente fechar aqui a discussão, ainda que seja supérfluos, é uma demandazinha reprimida. Sem e talvez dúvida. a nossa indústria, além de mais cara, não esteja observando que ela precisa fazer produtos mais atrativos, com mais qualidade, como uma coleirinha neon. Elaine, só para complementar isso que você falou, talvez aí pensando numa questão macro, como o Diogo bem colocou, se fazer uma alteração na nossa matriz tributária de que os produtos essenciais, sobretudo ele falou da cesta básica, deviam ter tributação essa sim, zero. E aí, conforme os produtos forem sendo nocivos à saúde ou então supérfluos, a taxação vai aumentando. Porque não faz sentido você não cobrar imposto de uma coleirinha neon para o seu pet e cobrar imposto do arroz, do feijão, do açúcar, do óleo de soja. Não faz sentido nisso. Agora, quem quer comprar a coleirinha neon, a chuquinha com determinado coisa, o aromatizador, enfim, compre, tem um direito, as pessoas têm que ter liberdade para comprar. Agora, que pague mais imposto nisso do que aquele que tem que comprar leite, tem que comprar pão, tem que comprar combustível, tem que comprar energia elétrica. Então, não faz sentido, ao meu ver, não taxar esse determinado tipo de produto e, em contrapartida, taxar, ainda que minimamente, produtos que são essenciais à vida. Como o que o Diogo bem falou da cesta básica, né? Só um detalhe rápido também. Tá bom, eu só quero entender o seguinte, e aí vai a classe média e compra no free shop. Eu ia falar isso, eu estava esperando ele terminar para dizer, você acha tão legal a classe média que vai para Miami vir com $1.000 e ninguém prestar atenção nisso? Aí eu tô mexendo com a classe média, não posso falar. Ou comprar ainda aqui no free shop. Ricardo, com a cota $1.000, são $50. E $500 do free shop, mas, ó, não, aumentou para 1.000, ali aumentou. Mas aí é que tá, mas aí é uma outra falácia, por quê? Nenhum produto da Shein, da AliExpress, se acha em free shop. Sim. Free shop
shop você acha grandes marcas de luxo a preço. Você pode comprar qualquer coisa, mas com até $1.000. Pode ser camiseta, pode ser blusa, pode ser sapato, como tem na pergunta. Você está falando do free shop de São Paulo. Agora, se você vai no free shop da Turquia, se você vai no free shop de manhã, você acha de tudo. Camisetinha, meia, tudo. Sim, não, concordo, mas ninguém vai lá... Pera um pouquinho, você tem o free shop do Paraguai também, que é o tal do sacolão. É muito diferente. Mas... Primeiro, só para falar, eu acho que há controvérsias quando se diz que o imposto é uma coisa saudável. Eu já não acho nem um pouco, não, mas isso fica para outra discussão. Mas, em falando de imposto para o pobre, é preciso lembrar que na conta de luz que todo mundo paga, na conta de água que quase todo mundo paga, e de celular que quase todo mundo paga, a tributação é de quase 50%. Sim. Então é ridículo a gente ficar falando que tem que manter a isenção para o produto importado e não resolver o problema aqui internamente. E o free shop é outro problema. É que isso tudo já passou quando a gente falou de reforma tributária. Então, como esse não entrou na reforma tributária, agora o nosso peso de comparação é o raio do free shop. Porque por que eu tenho o direito de fazer viagem para o exterior e trazer o que eu quero até $1.000 com isenção de imposto e o pobre coitado que não consegue viajar vai ter que pagar sobre $50. Até eu acho $50. Ele pode comprar $5, $10. É até $50. Eu acho que não pode ter dois pesos. Você poderia, por exemplo, se a sua questão é... então... Porque tem muita gente que faz isso, né? Como a isenção é hoje até de $50, faz várias compras para que cada uma delas, para que as somadas não ultrapassem $50, né? Outro dia eu vi uma notícia, acho que eu até te mandei, né? Que num desses sites, eles vendem um pé do sapato só, ao invés do par. Porque você compra um de cada vez e aí você tem 2 remessas e aí você não alcança os $50. Né? Então, assim, também não é o cenário ideal. Tem falcatrua, é uma coisa de louco. Vai que você compra errado, compra 2 pés esquerdos ou 2... Né? Enfim, esse tipo de coisa eu nunca comprei. Mas, de todo modo, é algo que fica assim... então, limita por CPF. Então, por mês, você pode gastar $50 sem imposto. Hoje é tudo informatizado. Hoje, eles cruzam as suas informações com a Receita, com todos os órgãos. Então, tá bom, você não quer que tenha uma recorrência, vamos fazer um negócio meio equilibrado, mas assim você protege a pessoa ali da compra esporádica de valor pequeno. Tá bom, $50 por CPF. Assim, que a gente precisa passar para outra pauta e essa vai longe. Ainda assim, eu sou contra. Porque se eu vou ao exterior 3 vezes por mês, se eu tenho essa facilidade, eu vou passar e comprar 3 vezes $1.000 sem nenhum problema. Mas isso está errado. Mas ninguém mexeu. Você não é meu marido para falar que eu estou errada, não. Não é você. Não é você. Elaine, de forma alguma, não é você. A regra existe e você segue a regra. Sim. Mas a ideia original de free shop no mundo inteiro era os países poderem exportar mais. Então, quem fosse sair do país, na saída, compraria produtos daquele país sem nenhum imposto. Aí, algum lobista muito jeitoso convenceu que devia ser... Mas eu acho que quem é o grande privilegiado no free shop? O dono do free shop. Eu não sei aonde eu tive. Foi Portugal. E quem é o dono do free shop? Quase ninguém sabe. Você tem que mostrar a passagem que você está saindo. Porque se você chegar no free shop... Em Portugal é assim. É Portugal, né? Se você quiser comprar... Com a passagem de entrada, eles não deixam. De entrada, eles não deixam. Só com a passagem de saída. Essa ideia. E veja que coisa interessante. Alguém sabe quem é o dono do free shop? Não faço nem ideia. É uma empresa única aqui no Brasil. Extremamente discreta. Porque ela sabe que o que ela faz... É usar de um privilégio absurdo. Bom, não vamos discutir isso porque é legal e o governo não é nem isso. Eu acho que o ponto aqui, que são vários pontos pelo que a gente já discutiu, é uma certeza, cada um tem uma satisfação, mas eu acho que o grande ponto é que nós pagamos muito tributo. Sim. O meu ponto de ser contra o projeto de ter 20% em cima disso não é uma questão nem de penalizar a indústria nacional, não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que desburocratizar para ajudar a indústria nacional, sim. Mas aumentando o tributo para o cidadão, e o cidadão de menos, que é isso que está acontecendo. Na prática, nós estamos aumentando 20% um tributo para o cidadão que tem menos renda, porque eu não compro na Shein, eu não compro na Shopee, entende? Mas o cidadão que não tem poder aquisitivo para ir para o exterior, ele vai comprar nessas plataformas e é ele quem vai pagar 20% a mais. E esse cidadão já paga na luz, na água, em todos os lugares. De criticar
o free shopping. Deixa o free shop lá quieto. Deixa ele quieto E lá. o free shop é o de menos. A galera vai pra Miami com a mala vazia, volta com calça, roupa, tênis, tudo dentro da mala. Quando dela. engravidou, comprou passagem pra Miami. O pessoal tá tendo filho nos Estados Unidos, tudo planejadinho, mas... Porque o Brasil tem uma carga tributária gigantesca e absurda. Tudo bem, mas isso o que a gente quer dizer aqui, Diogo, só para encerrar, é que isso já foi discutido lá na reforma tributária. O que a gente está discutindo aqui é a gente precisa comparar com algo. E essa história da compra de o importado, né, comprar importado, o que a gente tem de parâmetro é a classe média indo em free shop. Então, se você vai tirar de um, você deveria tirar de outro. Não tira não, tá, gente? Por favor, deixa lá quieto, né? Vamos só melhorar o cheinho. Então, eu olho por esse lado, entendeu, Diogo? Eu acho que a discussão aqui foi nessa questão. Por que para uns podem, para outros não, né? Deixa o pessoal comprar na Shein, é isso que eu digo. Porque se a indústria brasileira quer, às vezes a gente pode até cobrar um pouco mais caro. Aqui a galera vai pagar parcelado no cartão. Aqui é só ter qualidade, é ter criatividade, é ter produtos diferenciados. É nessa tecla que eu bato. Porque lá fora você não paga no cartão parcelado, eu acho. Sim. Aqui você parcela. Aqui você tem um frete mais rápido. Então vamos fazer a nossa indústria correr atrás dessa demanda também, né? Também ter só o privilégio do governo sobretaxando lá fora para favorecer o cara aqui. Eu acho que o nosso empresário também tem que modernizar um pouco a coisa, buscar um meio de fazer isso acontecer, né? Porque será que é só o preço? Ou será que as pessoas encontraram alguma facilidade, alguma coisa diferenciada lá naquele produto? Pode ser isso também, né? Sim. Eu acho. Mas vamos passar por outro tema, senão a gente vai ficar aqui, ó, noite... Até a noite falando disso, exatamente. Comprar alguma coisa. Bom, vamos falar do turismo, gente, porque com o fim da pandemia, do Covid, o setor de turismo dá sinais de boa recuperação. Oba! Por todo o mundo. Que bom, né, gente? Verdade. Estava triste essa situação. Mas de maneira desigual em muitos destinos. Segundo o levantamento do Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo do Fórum Econômico Mundial, o Brasil apareceu apenas na 26ª colocação entre os melhores países para fazer turismo. A Europa domina. Das 10 primeiras posições, a Europa está em todas. Mas os Estados Unidos... não. O primeiro ranking é Estados Unidos, deve ser Orlando e Miami, né? Certamente. Depois, as 10 próximas posições ficam com a Europa. O estudo leva em consideração a melhora da economia, o aumento das rotas aéreas globais, a maior cobertura internacional e o aumento do investimento nos recursos naturais e culturais. Olha só, por que será que nós estamos em 26º? Com Rio de Janeiro, que eu considero a cidade de beleza natural mais bonita do mundo. De beleza natural não há igual Rio de Janeiro. Quem começa? Quem começa? Eu acho que todo mundo gostaria de ver o Brasil muito melhor classificado num ranking como esse, mas infelizmente o que a gente tem hoje é um país que não é muito acolhedor para aquele que vem. E acolhedor em vários sentidos. O primeiro deles é a questão da segurança, que muitas pessoas, quando vão escolher um destino, obviamente se preocupam se elas estão indo para um lugar seguro ou não. Eu, quando vou viajar, não quero ir para um lugar onde eu vou ter medo de sair andando na rua, onde eu vou ter que sair escondendo meu celular ou a minha correntinha, que é o caso que, infelizmente, a gente está vivendo no Brasil. O segundo é a questão da própria acessibilidade. Na Europa, que domina o ranking, existem inúmeras empresas aéreas que eles chamam de low cost, né? Que são aquelas empresas que viabilizam uma oferta de voos de baixo custo. Eles têm muitas linhas de trem. Então, além, obviamente, né, da geografia, que o Brasil tem uma dimensão continental, então fica mais difícil de chegar de um lugar para o outro, porque eles são mais longes um do outro. Mas, de todo modo, lá existe uma oferta de transporte que é muito melhor do que a nossa. Aqui, para você cruzar o país, ou você vai gastar R$3.500, R$4.000 numa passagem aérea, ou você vai ficar... para mais. Quantos dias dentro de um ônibus? Trem nunca se viu sair do papel.
E esse tipo de coisa, quando você quer fazer uma viagem e você não quer se limitar a um só destino, então, né, vou pegar um voo Portugal, Rio de Janeiro, volto para Portugal. Não, quero conhecer a região, quero conhecer várias cidades do país. Isso faz muita diferença. Na Europa, inclusive, você vai de um país para o outro facilmente. E Sim. isso ajuda você a querer viajar por lá, porque é muito prático. Tudo bem que a geografia lá também ajuda, mas eu acho um absurdo, gente. Quando a gente anda na Europa lá nos trens, eu acho um absurdo que o Brasil não tenha pelo menos um trem Rio-São Paulo. São Paulo, Brasília, uma coisa tão básica, tão trivial, a gente não tira isso do papel, é um absurdo isso. E isso influencia muito na posição 26ª que o Brasil se encontra nesse ranking de turismo. Aí a questão da segurança eu acho que é em primeiro lugar. O Brasil ainda, infelizmente, ele está numa chamada lista de alguns consulados, de alguns países, de país inseguro para viajar, dentre elas os Estados Unidos. Nós estamos lá. Quando um americano quer vir para o Brasil, ele vai olhar lá na embaixada dele como é que funciona. O Brasil está lá uma relação. Cuidado, porque é um dos países inseguros. E aqui, se a gente olhar outros rankings, a gente vai ver que muitas cidades brasileiras figuram entre as mais inseguras do mundo. E é um outro problema. Então, segurança. Infraestrutura interna, que foi o que a Ana falou. Você vai para a Europa, você pega um trem, você visita 3, 4 países em dias. Aqui, o custo das passagens aéreas é na estratosfera, não tem linha férrea, a gente depende de transporte rodoviário, que é um grande problema também. Então, nós não temos infraestrutura aqui. E nós não temos promoção, porque parece que a pasta do turismo no Brasil, seja no governo federal, nos governos estaduais e até nas prefeituras, como é o caso da Prefeitura de São Paulo, do Rio, que são mega prefeituras e tem que promover o turismo daquela cidade, é apenas uma pasta para dar para algum partido político. Não tem ninguém técnico que saiba, de fato, fazer a promoção de maneira global daquela cidade, daquele estado ou do nosso país. Então, é uma feirinha que ele participa em Dubai, uma coisinha ali, mas não existe realmente uma promoção de trabalhar esses países que colocam o Brasil em alguma lista, dizendo que é um país inseguro, de buscar a melhoria de segurança, de mostrar o lado bom e as belezas naturais que nós temos espalhados por todo o Brasil. A região da Amazônia, a gente não explora essa questão do turismo ecológico, o Nordeste inteiro, o Sul, que está sendo inclusive muito afetado, e o turismo poderia ajudar muito a região de Gramado agora no inverno, todos aqueles vinhedos que a gente tem na região do Sul. Então nós não estamos, o Brasil realmente não sabe fazer a promoção como outros países sabem fazer promoção do seu turismo e que acabam ficando à frente. Só um dado importante que mostra o quão dramática é a nossa realidade. Apenas a Torre Eiffel na França, um monumento, recebe mais turistas do que o Brasil inteiro, o que mostra como nós não sabemos fazer promoção do nosso turismo. Exatamente. E nós temos aqui, eu falei do Rio de Janeiro, de beleza natural, mas, gente, bonito é lindo. Eu costumo dizer, bonito é lindo. Para quem não foi, eu super recomendo. A Amazônia é uma coisa de louco. Eu fiquei apaixonada. E olha que eu achei que eu ia morrer de medo lá, porque eu, particularmente, não sou uma pessoa muito familiarizada com bichos. Mas eu amei a viagem. O Nordeste, então, aquela região de Alagoas, é belíssimo o litoral, né? O litoral todo do Brasil. Bahia é lindíssima. Tem para todos os gostos no Brasil. Tem para todos os gostos. Né? Só que assim, você pega uma passagem aérea São Paulo-Belém, ela é mais cara do que São Paulo-Miami. É verdade. São Paulo, Paris. E a dificuldade de chegar no Belém. Você vai ter que São Paulo, Brasília, Brasília, Belém. Exato. Poucos voos vão São Paulo, Belém direto. Desculpa. Não, vocês falaram de questões macro, como, por exemplo, a construção de linha férrea e outras alternativas de transporte. Agora, o que me espanta nesse dado, e aí a gente pode pegar a Prefeitura do Rio de Janeiro, ou então a Prefeitura de São Paulo, e nesse aspecto o Rio de Janeiro está até bem mais desenvolvido que São Paulo. É que coisas básicas, como, por exemplo, você ter placas bilíngues nas estações de metrô ou nos ônibus, isso é muito barato, muito fácil de fazer. Nós não conseguimos sequer fazer isso. Nós não temos escritórios aqui na Avenida Paulista, um escritório de turismo, para que qualquer turista que esteja caminhando e que venha conhecer a Avenida Paulista, que é um ponto turístico da cidade, possa pedir uma informação. Não tem. A maioria dos restaurantes, dos cafés, não tem um cardápio bilíngue. Então, como é que você vai querer que um estrangeiro desse aqui, o português, infelizmente não é uma língua difundida, falada com facilidade, ele vá se arriscar a descer num país onde grande parte da população não fala outra língua que não o português. Ele não consegue ler uma placa, ele não consegue pegar uma informação no escritório de turismo.
de fato, o que ele vem fazer aqui? E é aí que falta a habilidade dos gestores públicos. Dos gestores públicos. E nós estamos falando de coisas fáceis e baratas. Colocar placas e distribuir lá, e montar escritórios e distribuir mapas, colocar orientação, isso é muito barato, isso é muito simples. Óbvio, frente ao custo de fazer um trem para Brasília, um trem para Campinas, um trem para o Rio de Janeiro. E além do mais, a preocupação em si, em promover, por exemplo, nós não temos numa cidade de São Paulo um ônibus turístico. Coisa que qualquer cidade aqui na América do Sul, não vamos nem falar da Europa. Se você vai a Buenos Aires, você vai a Montevidéu, você tem um ônibus para conhecer os pontos da cidade. Aqui em São Paulo não tem isso. Então é muito preocupante. Nem no Rio de Janeiro tem. Nem no Rio de Janeiro também. Curitiba tem, que é um outro modelo de gestão, e eles se preocupam com turismo por lá. Não. Agora, assim, os fenômenos naturais que nós temos, né? Praias, montanha, Canyon, o Foz do Iguaçu, as cataratas. Quer dizer, nós temos aqui a Amazônia, o Pantanal, nós temos biomas que nenhum lugar do mundo, nenhum país tem reunidos num único território. Nós temos tudo isso para oferecer. E me parece que... Fora a culinária, né? Fora as múltiplas culinárias, quer dizer, quem quiser fazer só uma viagem gastronômica, vai do sul, começando com o churrasco lá, ao peixe do norte do Brasil, você não tem comparação em nenhum lugar do mundo. A variedade gastronômica. E parece que ninguém se preocupa com isso. Sem falar no esporte, sem falar no futebol, sem falar em outras modalidades que o Brasil é referência. Mundial, o vôlei, por exemplo, e que são eventos que podem sim trazer muito público. Então, assim, me parece que há uma desconexão entre a nossa riqueza, a nossa realidade e o que o mundo faz. Muitas vezes o brasileiro paga um ingresso caro para ver e Dubai é o maior exemplo disso, né? Uma atração que foi criada, não é? Porque não tem nada de natural ali, se paga fortunas para participar e ver a maior piscina do mundo, para ver a maior pista de patinação no meio do deserto, enfim, e tudo aquilo que foi nos dado por Deus, sem nenhum tipo de gasto, não é nem um pouco trabalhado. Eu quero até colocar uma coisa aqui para vocês. Eu dou um exemplo lá em casa, que é a questão de Las Vegas. Las Vegas é um mundo no meio de um deserto. É impressionante, né? A gente chega de avião ali, você vê um nada, né? Assim, deserto, canyon e tal, e de repente aquela cidade, zona iluminada e ligada 24 horas. Eu fico me perguntando, por que a gente não libera, por exemplo, a história dos cassinos no Nordeste brasileiro, em regiões que precisassem levar esse desenvolvimento, levar dinheiro para essas regiões, né? Verdade. Eu falo Nordeste, mas o Nordeste, inclusive, tem crescido muito em turismo, e seria um belo lugar, eu digo Nordeste por uma questão geográfica, porque está muito próximo da Europa, dos Estados Unidos. Por que a gente não libera uma região para ser a Las Vegas do Brasil? Né? E aí, o que eu vejo é que, eu até queria um pouco da fala de vocês, mas eu sempre vejo o Ministério do Turismo, na pasta, a gente sempre vê pessoas que não são tão ligadas. Não entendem nada de turismo. Não tem, assim, um trabalho que antecedeu ali a sua nomeação, que mostra que ele realmente é uma pessoa que conhece do turismo, que sabe do assunto, né, para trazer tudo isso. E aí eu fico me perguntando, será que a gente ainda não entendeu o potencial que tem para trazer de receita o turismo? Mas veja que você trouxe um ponto muito importante. Las Vegas está em terra indígena. É uma das maneiras que a gente devia fazer de dar mais respeito aos indígenas, de não tratá-los como adolescentes que nós os tratamos, e dar autonomia para eles. Por que não se faz isso em terras indígenas por aí? Os índios são os maiores possuidores de terra do mundo, não do Brasil, do mundo. Os indígenas brasileiros, e não podem fazer nada nas suas terras, seria um caminho. Mas quando o turista pensa em viajar, ele pensa em atrativo, conforto, segurança, preço e locomoção. Nós somos péssimos nisso tudo. Você citou, por exemplo, os trens, que precisaríamos ter trem São Paulo-Rio. Existia. O Expresso de Prata era fantástico, excelente. Depois da estatização acabaram. Existia pelo estado de São Paulo diversas linhas de trem. O vagão Gilda era um vagão leito que ia para o interior de São Paulo com conforto gigantesco, confiabilidade, pontualidade. Depois da estatização, acabaram com isso tudo. E nós temos, no Brasil inteiro, menos aeroportos internacionais do que a Flórida. Bem menos, é menos da metade do que a Flórida tem de aeroportos internacionais. Então, toda essa dificuldade criada,
Eu acho que o Brasil estar em 26º lugar, para mim, é um motivo milagre de comemoração. Porque bonito tinha que ter um aeroporto internacional. É verdade. Os alemães irem direto para lá, porque bonito por si já é uma viagem mais do que satisfatória. É linda. Para você pegar, ela citou Lençóis Maranhenses, para você chegar nos Lençóis Maranhenses é uma briga, rapaz, dá uma dor de cabeça. Nós que conhecemos, que falamos português, é uma dificuldade, uma complexidade imensa para chegar lá. Você falou sobre a questão das terras indígenas, só a título de curiosidade, hoje uma das tribos, das maiores tribos americanas, os Seminoulos, são donos do Hard Rock Café. Exato. E aqui são os donos do Hard Rock Café. Inclusive, em Las Vegas, que você citou, está fechando um tradicional hotel cassino lá, que é o Mirage, que foi adquirido pela rede Hard Rock. Ele vai fechar agora e vai reabrir como hotel cassino Hard Rock Café, que são dos vários índios. Hotéis, né? Olha que barato. E aqui, os nossos estão passando fome. São tratados como adolescentes, não podem fazer nada nas suas terras. Exatamente. E além disso tudo, né, tem esse agravante da segurança que vocês mencionaram, né? O Rio de Janeiro mesmo, que foi a primeira cidade que eu apontei aqui, é lastimável as ocorrências de violência com o turista lá, que é uma coisa horrorosa, né? Assim, vamos dizer, em outros lugares do mundo tem violência? Tem. Paris é uma cidade que não é tranquila para você andar com um relógio, com uma joia, nem nada, que você pode ser roubado. Mas não é a violência que assusta do Rio de Janeiro, daquela coisa de até morrer, de perder a vida, essas coisas assombrosas que a gente vê, né? Então, isso tudo mexe muito. Não, e eu acho que... Desculpa te interromper. Imagina! Entra muito do que foi falado aqui sobre divulgação, sobre propaganda. Porque eu acho que, assim... Na Europa, nos Estados Unidos, nos países aí ao redor do mundo, eles limitam um pouco o Brasil ao Carnaval, ao Rio de Janeiro, à Bahia. Muitas pessoas não têm noção da quantidade de atrações. Você acha que o europeu sabe que existem os Lençóis Maranhenses? Você acha que ele sabe da Praia do Patacho, que tem lá no interior do Alagoas, que é uma das praias mais bonitas que eu já vi na minha vida? E assim... Alguém tem que mostrar para eles. Se não é o governo, que tem uma secretaria, que tem fundos para fazer isso, quem será? E isso, obviamente, prejudica, porque quando uma pessoa tem acesso à beleza desses lugares e tudo mais, ela vai se interessar por vir. Agora, se ela nem sabe que eles existem, é aí que ela não vem mesmo. Pois é, mas será que a culpa já não está em nós mesmos, como eleitores? Que, por exemplo, vai vir a eleição municipal. Quem é que se preocupa em olhar no programa de governo ou nas entrevistas, nas coletivas, etc., né, nos debates, o que o candidato fala sobre turismo? Por exemplo, se o sujeito que vai ganhar aqui em São Paulo vai colocar um ônibus de 2 andares mostrando os pontos turísticos, se ele vai incentivar que os restaurantes tenham algum tipo de acessibilidade para o estrangeiro, a gente nem olha para isso. Mas a gente está falando de duas coisas também, Elaine, que a gente está batendo muito aqui na questão dos fenômenos naturais, né? As praias, enfim. Agora tem a questão dos eventos. Você veja, nós temos o Rock in Rio como um dos maiores eventos de música do mundo. Nós temos a maior festa popular do mundo, que é o Carnaval. Não há nada comparado em lugar nenhum do mundo. Exato. Nós temos o Carnaval, e eu não falo só do fenômeno sambódromo, a gente fala o Carnaval da Bahia, o Carnaval de Recife, quer dizer... E o de São Paulo, o de São Paulo também, múltipla... Carnaval de rua, em Minas, é muito forte. E nós temos aqui próximo outro evento que movimenta milhões de pessoas, que é a Parada do Orgulho LGBT, que é a maior parada gay do mundo. Então, quer dizer, são eventos que têm um potencial de mobilização e de fomento à economia gigantescos. Sim. E que praticamente acontecem, como a Ana vinha bem falando, quase que na inércia, aquilo é por osmose, porque não são eventos que são promovidos ou que têm uma boa propaganda mundo afora, não é? O Carnaval ficou famoso porque Carmen Miranda e faz parte até da cultura, da imagem do brasileiro, né, no exterior. Mas não são eventos que são trabalhados, do tipo, venha, existem múltiplos carnavais, tem o Carnaval da Bahia, o Carnaval do Recife, o Carnaval de São Paulo, o Carnaval do Bloquinho, o Carnaval, enfim. Não, os estrangeiros têm a ideia que o Carnaval é sempre a mesma coisa, aquele estereótipo da dançarina, enfim, e quando é tudo diferente. Porque a gente não promove as nossas festas. Não estamos falando aqui de Parintins, que é outro fenômeno que não tem igual no mundo. Não estamos falando dos rodeios. Quer dizer, a gente tem uma multiplicidade de eventos gigantescos, culturais, que por si só já seriam polos atratores de turismo do mundo todo. Sem falar
nos fenômenos naturais, Mas que vocês estão falando. Que você está falando, tudo isso desemboca onde? Num ministro do turismo, em secretários do turismo que, desculpa, não quero te dar nome aos bois, mas são incompetentes, porque não conseguem pegar um conjunto de coisas tão maravilhosas que todos nós concordamos e tenho certeza que toda a nossa audiência tem algum lugar bonito para colocar e promover isso fora do Brasil. É incompetência, não tem outra palavra. Eu não acho outra palavra para encontrar pessoas que muitas vezes não são técnicas. A gente sabe que algumas pastas, seja federal, estadual, municipal, como eu estou repetindo, são usadas para agregar partidos políticos. Não existe uma única, assim como outras, mas a do turismo é uma pasta que normalmente não tem dinheiro, nenhum partido quer na barganha do jogo político, a pessoa quer educação, quer saúde, quer infraestrutura, quer outros ministérios que têm a verba. O turismo não tem verba. Aí a gente ainda coloca pessoas nessas pastas que não têm nenhum histórico de trabalho com turismo, de envolvimento com turismo. Me permita discordar aí. Mais dois eventos aqui. Nós não entramos na seara dos eventos religiosos. Sim, se nós formos falar do Círio de Nazaré, se nós formos falar da Basílica de Aparecida, a segunda maior basílica do mundo, fora o Vaticano, se nós formos falar da festa de Iemanjá na Bahia, quer dizer, a gente tem eventos para todos os gostos e praticamente em todos os meses do ano. Então, quer dizer, o turismo deveria começar dia 2 de janeiro, em fevereiro com a festa de Iemanjá, ou então em janeiro mesmo com as festas católicas. Agora vamos nos adentrar. Em que lugar do mundo nós temos festas juninas como tem no Brasil? Sim, a festa de São João. A festa de São João, Caruaru, quer dizer, não tem igual na grandiosidade. Chegando, né? O Diogo quer discordar, vai lá. Acho que o problema é bem mais profundo. Muitos desses países que estão na frente do Brasil não têm ministro do turismo. Eu acho que se nós não tivéssemos ministro do turismo aqui, seria muito melhor, porque o que não nos permite avançar no turismo é o excesso de interferência no governo, não no turismo especificamente, mas na vida de todos, na organização de todos. Veja, por exemplo, você citou a Disney Orlando. A Disney é uma cidade privada. Ela foi feita toda do nada. E é tão forte aquilo que eles fizeram que Orlando era nada também e cresceu e ficou gigantesco. Por que aquilo foi possível? Pântano, né? Era um pântano. E por que aquilo... A segurança, o esgoto, o lixo, tudo é privado, tratado pela empresa privada Disney na Disneylândia, apenas as questões criminais que são aí do condado, aí é uma coisa... Eles têm uma liberdade diferente ali dentro de um território que pegam vários municípios. Plena autonomia, e não é o único. Existem perto que está acabando. Existem perto de 100... O governador da Flórida está brigando para acabar com isso, que é um absurdo. Nós temos perto de 100 municípios privados nos Estados Unidos. Aqui é impossível pensar nesses empreendimentos porque o governo não deixa, cria dificuldades, barreiras, etc. Nós só vamos ter um turismo crescente quando o empreendedorismo for livre, quando a construção de estradas de ferro for livre, qualquer um possa vir aqui investir numa estrada de ferro, assim por diante. Mas, Diogo, acho que também colocar tudo na culpa na conta do governo não é justo. Governo, pelo amor de Deus. Não estou falando desse. A gente está falando nós estamos falando de todos os governos. Estado brasileiro. Nós temos que pensar também... Claro, não é essa a ideia. Mas eu digo, nós também temos que pensar um pouco na questão do apetite da iniciativa privada, não é? Nós temos parques que são privados, nós temos eventos que são privados. Eu pergunto, qual é a política de divulgação externa de todos esses eventos aqui que nós falamos? Não existe. Isso não tem nada a ver com o governo. Nada impede, por exemplo, do escritório da Liga das Escolas de Samba fazer uma promoção do evento em qualquer país do mundo. Isso agora, não é proibido. Posso botar uma pimentinha? Nada impede... Helene, claro. Nos 2 minutos finais... mas também quando o governo faz, como foi o caso lá da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Madonna... eu tava doida pra falar do show da Madonna. O povo critica. Aí o povo vai lá e critica porque se gastou 10 milhões com o show da Madonna. Mas é porque aí não precisava. Aí tá aí um evento que não precisava gastar 10 milhões. Aí que tá. Se faz sozinho. Mas ele faz sozinho. Muito mais. Não é bem verdade. Não é bem verdade. Se a gente colocar a lupa sobre isso aí, a gente vai ver que a ocupação dos hotéis, os bares e restaurantes foi mais de 80% do povo do próprio Rio de Janeiro. Tem toda uma matemática que vale olhar. Traz, movimentou e deve fazer. Deixa eu só concluir. Deve fazer. Ponto, é positivo. Mas nesse evento específico, pelo tamanho do show, pela forma como foi feito, não precisava dos 10 milhões da Prefeitura. Ricardo, nós mas gastamos aí é uma aqui, questão dos munícipes, é uma questão da cidade do Rio de Janeiro com seus munícipes. Sem dúvida. Eles têm que ter autonomia para eles discutirem e resolverem se querem fazer, se estão de acordo com que se use o dinheiro dos impostos. E outra coisa, essa é a autonomia que é preciso ter. Naquele investimento que não é pecuniário. A imagem do Rio de Janeiro se restabeleceu no mundo. No mundo todo. E outra coisa, a gente
o show da Madonna, ficou em debate, talvez pela artista. Aqui na virada cultural, nós gastamos muito mais do que isso. Sim. Muito mais do que mais isso. Mais do que 10 milhões? Muito mais. Mas para promovendo os artistas locais para a cidade local, gerando cultura mas a questão, local. Mas a questão é, a discussão a Madonna causou tanto atrito porque aconteceu exatamente enquanto tudo acontecia no Rio Grande do Sul. Sim, foi um azar enorme. Exato. Muita gente criticou porque achava que os governantes e os líderes deveriam estar focando as suas energias no Rio Grande do Sul, dado tudo que estava acontecendo, mais do que no show da Madonna. Não tivesse acontecido isso concomitantemente, eu acho que a insurgência daqueles que se insurgiram seria muito menor. Porque, afora questões pessoais que algumas pessoas podem ter com a Madonna, não tem o que falar, trouxe dinheiro, foi bem feito, as pessoas ficaram felizes. Ao que parece, foi um evento seguro, bem organizado. Para a quantidade de pessoas que tinha lá na orla da praia, não é uma dinâmica, é uma logística fácil de ser feita. E fizeram isso, parece que bem feito. Eu não estava lá, infelizmente, mas parece que foi. Não, infelizmente. Bom, gente, vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer demais a mesa. O debate foi muito alto nível, né? E para vocês aí de casa, eu vou desejar um excelente final de semana. Uma semana que se começa muito abençoada. E a gente se vê no próximo final de semana. Beijo, até o próximo. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.